que acessa agora o nosso canal Fragmentos de Teologia em 5 minutos. Hoje nós vamos analisar o documento do Santo Padre Papa Francisco, que reformou o processo de nulidade dos matrimônios católicos. Antes de mais nada, é importante a gente afirmar que nulidade é diferente de anulação. Os casamentos, os matrimônios católicos, eles não são passíveis de anulação. Se eles de fato existiram, com todas aquelas prerrogativas necessárias, então será impossível declarar que esse casamento foi nulo. No entanto, ele pode ter algum vício, algo que de fato, e esses vícios todos a gente não vai poder entrar aqui no mérito deles, mas no documento cita alguns e depois nós vamos disponibilizar o documento em PDF na nossa página do Facebook. Mas se todos aqueles elementos, se faltou algum daqueles elementos lá, então esse matrimônio, por mais que tenha acontecido, por mais que tenha tido festa, igreja, padre, tudo, ele de fato, do ponto de vista do sacramento, ele não aconteceu. Então aí está o processo de nulidade, a declaração de que ele não aconteceu. Na verdade, esse documento foi pedido por muitos bispos no Sínodo da Família de 2014. Nós tivemos 2 sínodos da família, 2 sínodos extraordinários, um em 2014 e um em 2015. Em 2014, muitos bispos, diz o Santo Padre, pediram para que se fizesse uma reforma dos ritos, do processo de nulidade matrimonial, que visasse a rapidez na resposta e também o custo. É uma coisa muito positiva esse documento. Nós brasileiros entendemos muito bem isso. Muitas vezes não entramos na justiça porque sabemos que o custo será alto e que os tempos se alongarão em demasia. E assim, justamente se um cristão católico, uma cristã entra num processo desse, é porque de fato sente na sua consciência de que algo está errado e necessita então se confrontar ali com a justiça eclesiástica. Então é muito importante, diz o Santo Padre, que essas pessoas não fiquem ali esperando por um tempo demasiado, e que nem gastem uma quantia demasiada. Obviamente os operadores dos tribunais necessitam do seu salário, então ele pede que se pague o justo salário desses operadores, mas que na medida do possível o processo seja gratuito, especialmente para aqueles mais pobres. Vamos ver 3 slides, 3 fotografias que eu fiz sobre os processos, como são feitos hoje e como é que é na reforma. Em primeiro lugar, o processo de nulidade matrimonial, que está em vigor até 8 de dezembro de 2015, deste ano, acontecia da seguinte forma: se entrava com um pedido de nulidade no tribunal eclesiástico da diocese, em primeira instância, portanto, mas se fosse apreciado e se tivesse uma resposta positiva, acontecia um dispositivo de que automaticamente deveria ser confirmado por um tribunal de segunda instância. Portanto, se no primeiro tribunal se gastava ali pelo menos 1 ano, mas os tempos normalmente são muito mais longos, e no segundo mais 6 meses, nós já tínhamos aí bastante tempo, e a segunda instância era automática. Ou seja, era obrigatória uma confirmação. E se uma desse divergente da outra, nós ainda teríamos a necessidade de ir para a Rota Romana, o Tribunal do Vaticano, para que se, vamos dizer assim, desempatasse. Portanto, ninguém sabia mais quanto tempo ficaria nesse processo. Se a gente for ver como vai ser feito agora, nós vemos que é um grande salto qualitativo, Em primeiro lugar, porque aponta no bispo local
o juiz das causas eclesiásticas. Ele é o verdadeiro juiz das causas eclesiásticas. Então, a valorização da pessoa do bispo. Então, se no rito ordinário reformado pelo Papa Francisco, se entra na primeira instância, e se for positivo, a primeira grande notícia é que não precisa ser mais confirmado por uma segunda instância. Então o processo acaba ali, né? Notifica-se então a sentença de nulidade matrimonial e aí se toma as devidas ações para que seja tudo colocado no lugar. Se der negativo, então a pessoa que fez o pedido pode então fazer apelo a um tribunal metropolitano, uma segunda instância. Um tribunal metropolitano que vai ser, por exemplo, aquele mais próximo, né? Se é uma diocese, pode-se apelar à arquidiocese. Se ainda assim a pessoa não se convencer desse resultado, se pode fazer um apelo ao Tribunal da Rota Romana. Então, se o processo acaba ali na primeira instância, é um processo rápido, né? Muito mais rápido, muito mais barato. Mas há também um rito abreviado que foi previsto pelo documento do Santo Padre. Esse rito abreviado, o bispo é o juiz que vai julgar nos casos em que a acusada nulidade do matrimônio seja sustentada por argumentos particularmente evidentes. Então, óbvio que o sacramento não aconteceu. E também deve ser movido por ambos os cônjuges, ou pelo menos por um deles, com o consentimento do outro. Então, o bispo, no caso positivo, é que julga num rito ainda mais célere, né? Ainda mais rápido. Então, notifica-se depois a sentença de nulidade matrimonial. Se por acaso a resposta for negativa, então se pode fazer apelo a um tribunal metropolitano e depois, ainda assim, com a resposta negativa, se pode apelar à Rota Romana. Se aquela certeza continua de que o sacramento não foi válido, então se parte para um apelo. Mas o que é que visa o Santo Padre? A rapidez, porque ele diz ainda no seu documento que as pessoas não podem ficar à mercê de uma resposta que não chegue. Diz o Santo Padre no seu documento: decidi, com este moto próprio, dar disposições que favoreçam não a nulidade dos matrimônios, mas a celeridade dos processos, no fundo uma justa simplificação, para que por causa da demora na definição do juízo, o coração dos fiéis que aguardam pelo esclarecimento de seu próprio estado não seja longamente oprimido pelas trevas da dúvida. Então, pensando nessas pessoas, também pensando nos pobres, porque ele pede aqui em alguns momentos, o documento vai estar à disposição em PDF aqui, nós vamos indicar o caminho, você pode ler, é curto, relativamente curto, e ele pensa realmente nos pobres, nos custos desse processo, pedindo inclusive a gratuidade deles, salvo o justo pagamento dos operadores da justiça eclesiástica.